Bom, espero que estejam bem mais uma vez, passando para deixar o vídeo da semana com a correção da atividade do conteúdo, tá certo? Então, atividade proposta para esse momento foi a leitura do trecho, né, do poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Então, a gente passou algumas questões de interpretação, de compreensão textual, para vocês responderem. Então, passamos a comentar agora. Tá? Espero que tenham tido bom desempenho, tido sucesso e que logo, logo também estejamos presencialmente. Então, a primeira questão diz assim, ó. Nesse trecho do poema há duas cenas. Que elementos do texto permitem saber como elas se dividem? Então, vocês viram lá que, apesar de ser um pouco extenso, ali é só um trecho do poema, né? O poema ele é uma narrativa bem maior. Então, a gente, na medida que vai lendo esse poema, vai acompanhando essa narrativa, né? E aí a pergunta é: quais são os elementos do texto que permitem nós sabermos como as cenas se dividem? Então, a gente vai ver que é por causa daquelas divisões em letra maiúscula, né? Demonstrando a divisão de uma cena para outra. Então, os trechos em destaque, por meio dessas letras maiúsculas que vêm antes de cada cena. Então, quando uma cena termina e vai começar a outra, você tem ali em destaque o texto em letras maiúsculas, com algumas informações a respeito do que está acontecendo. Ok? Segunda questão. O protagonista se apresenta como Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Ok? Então, você leu, você acompanhou. Aí os itens dizem assim. A. Ao se identificar dessa maneira detalhada, ao falar dele mesmo como Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba, o protagonista se vê como um indivíduo. Por quê? A gente vai ver que não, né? Ao se referir assim, a ideia é que há muitos como ele, né? Já que o nome dele, o nome da mãe e do pai são muito comuns, né? Como se ele estivesse querendo dizer que existem tantos, muitos, milhares como eu, né? Então ele precisa ser o máximo específico possível, né? Porque Severinos existem muitos, da Maria e do Zacarias também, né? Então são nomes comuns e é uma forma dele mostrar que existem muitas pessoas naquela mesma situação, né? Então não se vê como um indivíduo ali, né? Se vê mesmo como um representante de toda uma população, né? Item B. Relê este verso do poema, mas isso ainda diz pouco. Então ele pergunta: por que o personagem faz essa afirmação, apesar de dar várias informações sobre quem ele é? Então, qual a ideia de vocês? Por que mesmo depois de ter dado tanta informação, isso ainda diz pouco sobre ele? Porque a gente já acabou de comentar, né? Porque iguais a ele há muitos severinos com o mesmo nome e a mesma sina, né? Com esse mesmo destino. Então, a gente percebe nessa fala dele isso que eu acabei de dizer, né? De que são muitas pessoas com essa mesma sorte, né? Entre aspas, né? Com essa mesma situação de vida, sendo obrigados a serem, então, retirantes daquela região tão pobre, né? Tão sofrida. Então, por isso que isso ainda diz pouco, né? Porque são muitos ainda naquela região com essa mesma condição. Item C. A palavra sina, usada mais adiante em sua apresentação e o que foi utilizado na resposta, pode ser entendida como destino, fatalidade a que está sujeito o ser humano. De acordo com o personagem, qual é a sina da vida dos severinos? Então, qual é o destino, né? Qual é a fatalidade que a vida colocou essas pessoas como tendo o que superar, né? Então, tentar cultivar com esforço uma terra árida, né? Seria uma possível resposta. Por último, item D. De que modo, ao final de sua apresentação, o protagonista se autodefine? No momento então em que ele está se apresentando ali, como é que ele se define ao final, né? Como um severino
Severino que emigra, né? Como aquele que está tentando sobreviver, buscando a sobrevivência em outro lugar. Terceira questão. Textos dramáticos, esses que são feitos para encenação, em geral contêm uma história e, como tal, podem apresentar uma sequência semelhante à de um texto narrativo. Situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. O trecho lido contém essas partes? Explique. Então a gente vai ver que não, né? Somente a situação inicial e parte do desenvolvimento. Dentro desse trecho, não existe todas essas especificações de um texto narrativo dramático, né? Situação inicial, desenvolvimento, clímax e desfecho. Apesar de que, se você for ler o poema todo, você vai encontrar todas essas características, né? Mas nesse trecho inicial, não. A gente tem ali a apresentação, o início da situação inicial, né? A situação inicial, melhor dizendo, e o início, uma partezinha do desenvolvimento. Ok? Próxima questão, questão 4. Nesse trecho do poema, as duas cenas se organizam de dois modos diferentes. A. Como se apresentam os versos na primeira cena e que informações trazem? Então, os versos na primeira cena apresentam-se em forma de monólogo. Aquela pessoa ali está falando sozinha, né? O personagem principal se apresenta, diz quem é e se dispõe a narrar sua história. Sai do sertão nordestino em direção ao litoral de Pernambuco. Então, o início ali desse trecho tem esse monólogo, né? Esse personagem se apresentando e falando um pouco assim da sua sina. Tem B. Que informações traz a segunda cena em forma de diálogo? Então a gente vai ver que Severino se encontra com dois homens carregando um morto. É Severino lavrador, assassinado em uma disputa de terra. Os dois que o carregam são os irmãos das almas, que estão trazendo da Caatinga para enterrá-lo em um cemitério distante. Então a primeira cena é a apresentação dele, a segunda cena é esse momento aí de luto, né? de velório. E a última questão dessa atividade, nós temos a seguinte. Na primeira cena, Severino, já denominado retirante por um narrador oculto no início do trecho, diz: quem é e a que vai? Então, no contexto do poema, o que significa ser um retirante? Se necessário você precisar, procura em um dicionário. O que seria um retirante? Pessoa que sozinho ou em grupo, né, abandona um local, em particular o sertão nordestino, banido pelo período cíclico de seca e pela pobreza, em busca de melhores condições de vida. Então, muito comum em um determinado momento, e até hoje em dia muitas pessoas ainda saem do Nordeste em busca de uma condição de vida melhor no Sul, principalmente Sudeste do país, né? Então, esses são os retirantes. B. Relê este trecho. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Ao caracterizar o personagem, qual é o propósito do autor a não lhe dar uma identificação individual? Severino é ninguém, é um homem qualquer, mas é também ao mesmo tempo todos os retirantes, pois representa o nordestino que, tangido pela seca prolongada, sai à procura de outra vida, mas só encontra violência e miséria, né? Então, quando ele fala que somos muitos severinos iguais em tudo na vida, é como se aquele Severino fosse ninguém, um Zé Ninguém, né, nesse sentido, e muitas pessoas ao mesmo tempo, né, representando esse destino de muitos nordestinos, né, principalmente num período, talvez mais início, meados do século passado, era mais frequente, né, essa fuga da seca, né, mas ainda é algo presente nos nossos dias. Talvez não da seca, não fugindo desses problemas, mas de outros problemas. Certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.